pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vistas. Repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode tomar assento, irmãos. Aleluia. Complementando o que o pastor Rodrigo disse sobre a missionária Márcia, ela esteve na igreja de Volta Redonda há poucos dias e fico feliz, irmãos, de nós podermos abençoar uma missionária como igreja. Deus honra a igreja que faz missões. Aleluia. Fiquem certos de que seus irmãos realmente se comprometerem a ajudar a missionária Márcia. Vai ser fácil não só colocar piso, mas fazer tudo que nós desejarmos no coração. Deus estará nos honrando e nos abençoando. Amém? Amém. Ela, em janeiro ela volta para o campo, mas ela prometeu voltar aqui. Vamos ver se nós conseguimos trazer ela mais uma vez. Que os irmãos viram pouca coisa, né? Porque ela tem feito no campo, já que ela pregou e tal, mas eu quero que ela tenha um relato maior. Mas a ideia realmente, irmãos, é que nós venhamos a estar sustentando a Márcia. Lá em Juscelino, por 4 anos, nós abençoamos o casal de missionários. Foi bênção para a igreja isso. E vai ser bênção para nós também. Queridos, eu confesso que, com todos os acontecimentos que eu tenho visto, todos os cenários que eu tenho visto ao nosso redor, hoje isso é mais fácil, porque nós temos as mídias sociais, eu tenho andado muito angustiado com a igreja, não com a nossa igreja local, mas com a igreja do Senhor de uma maneira geral. Eu cheguei a frequentar um movimento encabeçado pelo Ariovaldo Ramos, Ricardo Bitum e outros, chamado Lutando pela Igreja. E uma dessas palestras me comoveu muito que um pastor conhecido, em uma das suas pregações, um dia que ele estava pregando para pastores e líderes, quando ele começou a falar da igreja, do estado da igreja no Brasil, ele começou a chorar compulsivamente no meio da sua mensagem. E aquilo mexeu muito comigo, porque quem de fato tem a sensibilidade do Espírito de Deus nesses últimos dias e olha para a igreja, com toda franqueza, temos que ver que a igreja está vivendo um declínio muito grande. E nós sabemos que isso é profético, não só pelo efeito Laodiceia, mas nós entendemos que nos últimos dias a igreja, ela realmente entraria em crise. Isso não foge ao plano de Deus. Em Isaías tem um texto que me chama muita atenção. Nos últimos dias sobre a terra, Isaías diz que enfraquecem os mais altos povos da terra. Esse não é outro povo, senão a igreja. E em Apocalipse, Jesus ele se refere a uma igreja que também é visto, segundo os estudiosos, como um período profético, a igreja de Laodiceia. E para João ter esta visão, esta revelação, foi aberta uma porta no céu.
qual João em espírito, ele entra por essa porta, entra no céu. E através dessa revelação, ele vê no céu adoração, ele vê a arca, ele vê os 24 anciãos, o trono, o altar de incenso. Para ter revelação, não só sobre a igreja, mas sobre coisas futuras, é necessário uma porta aberta nos céus. Estevão, nos últimos momentos de vida, ele diz: eis que vejo os céus abertos. Quando os céus se abrem, vêm os tempos de refrigério. Quando os céus se abrem, é uma hora profética. Nós estamos vivendo uma hora profética para a igreja e para o mundo. Mas nós, para irmos da terra ao céu, precisamos entrar no Espírito. João diz: imediatamente me achei em Espírito, arrebatado em Espírito. Paulo foi levado ao céu em Espírito e viu coisas inefáveis, inexplicáveis ao nosso entendimento. Porque Deus, o nosso HD, que é o nosso cérebro, ele não está decodificado, ele não está preparado para entender a linguagem do céu. A carne nos impossibilita de entender os mistérios de Deus. Mas Daniel, na sua profecia, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, ele diz: os sábios entenderão. Para nós entendermos o que Deus vai fazer com a igreja, para nós entendermos o que vai acontecer nos últimos dias, temos que estar em espírito. Precisamos ir do céu para a terra. Jacó, ele, quando estava deitado numa pedra, ele teve uma revelação e viu uma escada, e nessa escada os anjos subiam e desciam. Me lembro que Jesus falou para um dos seus discípulos que ele ia, a partir daquele momento, ele viria os anjos subirem e descer essa escada. Nada mais é do que o Senhor. Então, para termos revelação, primeiro é preciso de céus abertos. Interessante que a Bíblia diz que quando Deus manda juízo, ele fala: se eu cerrar os céus. Quando Deus queria mandar juízo sobre Israel, sobre uma nação, ele cerrava os céus. No tempo de Elias, Elias orou e os céus foram cerrados durante 3 anos e meio. Se a porta dos céus estiver fechada, nenhuma atividade da igreja adianta. Não adianta reuniões, dinheiro, ativismo. E muito mover de Deus virou institucionalismo. A minha angústia, amados, a igreja é pelo declínio que a igreja vive. Eu falo como saudosista, porque vi muito ainda o fim de um período em que Deus se manifestava poderosamente, e não era apenas uma coisa, não era apenas uma exceção, era a nível de igreja. Deus se manifestava gloriosamente. O pastor Rodrigo estava conversando comigo sobre o prazer de igreja. Havia um tempo, irmãos, que nós tínhamos sede, anseio, ainda tenho, porque nós ficávamos na expectativa do sobrenatural. Porque era certo que Deus iria se mover e fazer algo sobrenatural no nosso meio, como nós vimos muito em Quintino, no Barraquinho, como nós vimos muito no Terraço. Mas só que isso hoje é uma exceção. A igreja, ela perdeu esse canal de comunicação com os céus, e sem o céu aberto, o Espírito não pode ser enviado, a voz de Deus não pode ser ouvida. É um portal, é um canal de comunicação que Deus se comunica na terra por esta porta. Por isso o Apocalipse é uma comunicação, uma revelação, que muitos pensam ser uma revelação de Jesus Cristo.
Mas o Apocalipse não é uma revelação de Jesus Cristo. É uma revelação de Deus, que Ele deu a Jesus Cristo, que enviou o seu anjo e entregou o João. Aleluia. Para ter essa revelação, é preciso um canal de comunicação, que é a casa de Deus. E Jesus é essa escada, porque Ele é a voz da profecia. Sem Jesus, a igreja não tem expressão. Glória a Deus. Nunca a igreja ficou tanto sem expressão como nos nossos dias. A igreja está sem expressão, sem vida. E Deus, Ele não tem um plano B. Ele, tudo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através da igreja. Não adianta nós pensarmos que Deus vai levantar ou Israel, ou que Deus vai levantar um outro grupo, ou que Deus não, irmãos, Deus não tem um plano B. O plano de Deus é com a igreja, conosco, somos nós, a expressão da revelação. A igreja neotestamentária expressa aquilo que Jesus é. É a coluna desta revelação. A revelação completa de Deus é dada pela igreja. Repito, Deus não tem plano B. O plano de Deus é a igreja. Não podemos ser a casa de Deus sem estarmos na igreja, sem sermos igreja. Agora, a igreja hoje, ela caiu na numerolatria. A verdadeira igreja não é medida pelo número de pessoas ou pelo tamanho do templo, mas pelos resultados espirituais. Isso era uma coisa, irmãos, que sempre me deixou muito triste. Ou quando íamos a um café de pastores, ou quando íamos numa reunião da convenção, a primeira coisa que o pastor pergunta para o outro: quantos membros você tem? Quantos membros tem na sua igreja? Como se houvesse igrejas e igrejas. Como se houvesse igreja A e igreja B. Às vezes eu tenho um pastor falando na rádio que existem pastores da prateleira de cima e pastores da prateleira de baixo. Pastores de classe A, pastores de classe B. Tem gente que pensa que existe igreja de classe A, B e C. Interessante o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja. É uma igreja que Jesus não faz nenhum elogio. E a igreja mais rica das 7 igrejas da Ásia, mas era mais pobre espiritualmente falando. Porque essa igreja, ela assimilou. Quando eu falo aqui de igreja de Laodiceia, não é a igreja que nós conhecemos hoje, como igreja da Penha, como igreja de Volta Redonda. É uma cidade. Porque no Novo Testamento, a igreja era uma cidade. Quando você fala a igreja de Laodiceia, você está falando da igreja da região da cidade de Laodiceia. E essa igreja, ela criou a cara da cidade. Ela assimilou a sua cultura. Ela se aculturou. Ela foi destruída. É interessante que Laodiceia, ela foi destruída por um terremoto. Ela foi varrida da história. Laodiceia, ela foi destruída de fora para dentro. A igreja de hoje está sendo destruída de dentro para fora. Quem é que hoje está destruindo a igreja? Falsos líderes, falsos profetas, mercenários da fé. A igreja está sendo destruída de dentro para fora. Agora, as características dessa igreja: primeiro, ela se aculturou. Segundo, era tolerante com o pecado. Terceiro, assimilou a religiosidade, tornou-se uma igreja complacente. E com isso ela perdeu a glória de Deus. Essa situação, essa igreja chega a causar náuseas em Jesus. Jesus, ele fala que eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E isto eu estou contra ti, tenho contra ti. Às vezes, Deus vai contra Deus.
Às vezes Deus está contra a igreja. Jesus falou, a ponto de vomitar. É interessante que quando você vomita, você coloca para fora algo que você colocou dentro de si. Quando você vomita uma coisa, é porque ela estava dentro de você. Essa expressão de Jesus é muito forte. Ele fala que está a ponto de vomitar uma igreja. Ele estava dizendo que essa igreja era um motivo de desgosto para Deus. Tem nome de que está viva, mas está morta. Sabe o que ela se tornou? Uma instituição humana. Muitas igrejas hoje estão falidas porque se tornaram uma instituição humana. Jesus ele está do lado de fora e muitos usam esse texto como se fosse um texto evangelístico que Jesus está à porta do coração do pecador, dizendo-lhes que estou à porta e bato. Mas Jesus estava de fora da igreja e ele falava, eis que estou à porta e bato. Jesus pode estar de fora de uma igreja. É possível ter liturgia, é possível ter devocional, é possível ter reunião, e Jesus está do lado de fora, e ele dizer, tenho contra ti. É duro, irmãos, quando Deus vai contra a igreja. Estava conversando com um amigo meu, muito usado por Deus. Ele disse que foi pregar numa igreja. E quando ele estava pregando na igreja, Deus deu uma visão para ele. Ele viu uma reta de escavadeira entrar dentro da igreja e colocar um monte de lixo em cima do púlpito. Quando ele falou isso para o pastor expulsou ele. Vestindo rampa. Quando ele falou isso para o pastor expulsou ele. Um mês depois, esse pastor morreu. Ele estava em adultério dentro da igreja. Estava pregando normalmente. Estava 100 anos, irmãos. Estava vivendo a rotina da igreja em pecado. Sabe o que é isso, irmãos? É nome de quem está vivo, mas está morto. Esse é o maior perigo para a igreja, pastor Luci. Nós temos nome de quem está vivo e está morto. Alguém disse que é possível o Espírito Santo sair da igreja e tudo continuar normal como está. Aleluia. Esse é o maior castigo para a igreja. O Espírito ir embora. E nós pensamos que está tudo bem. E nós continuamos pensando que Deus está conosco. É porque já aconteceu o Icabote. Foi-se a glória. Foi o que aconteceu com Israel. Israel tinha arca. Israel tinha adoração. Israel tinha exército. Mas só que o profeta falou, Icabote. Foi-se a glória de Israel. E eles foram para a batalha com a harpa, mas foram derrotados de maneira vergonhosa. A minha tristeza, amados, a minha preocupação é que a igreja virou um supermercado de ilusões. Venha para a igreja, que você vai conseguir o carro novo. Venha para a igreja, que você vai conseguir. Viramos um povo que faz barganhas, mas isso é shopping center ou igreja? Aleluia. Perdemos o senso do que é igreja. E eu me pergunto, o que é que está faltando para a igreja? Deus, ele se manifesta. Ele se manifesta onde é? Ele é honrado. Os que me honrarem, eu honrarei. Os que me desprezarem serão envelhecidos. A glória é a manifestação da presença. Moisés ele pediu uma coisa para Deus: Senhor, eu quero ver a tua face, a tua presença, a tua glória.
E Jesus então aconselha para a Laodiceia: te aconselho que compre ouro. O que é ouro? É a glória de Deus. A glória é intimidade. Para ver a glória é preciso intimidade. E se eu tenho intimidade, eu tenho que me santificar. Eu tenho que ter temor. Eu tenho que morrer. Muita gente hoje sem temor, porque não conhece a santidade. O temor está desaparecendo da igreja, porque o povo não conhece a intimidade e a santidade de Deus. Isaías, quando viu o trono de Deus, a primeira coisa que ele falou: ai de mim que vou perecendo. Quando nós tivermos a visão de quem Deus é, de que Ele está sentado no trono, e da sua majestade e da sua santidade, como igreja vamos falar: ai de mim. A igreja de Laodiceia se via rica. A igreja de Laodiceia se bastava a si mesmo. Como você está se vendo? Como Deus está te vendo? Será que nós somos como salmista e podemos dizer: sonda-me, ó Deus? Quando Deus se manifestou a Israel, nenhum inimigo podia vencê-los. Por que a igreja está perdendo a sua influência no mundo inteiro? Porque está perdendo a presença de Deus. Porque está perdendo a glória de Deus. Quando a glória de Deus sai, os inimigos prevalecem. Quando a glória de Deus sai, quando nós perdemos a intimidade, o temor desaparece. Porque Deus, as manifestações de Deus, os milagres, o mover, o poder de Deus desapareceram do nosso meio. Porque perdemos o senso de santidade. Porque perdemos o temor do Senhor. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele fará saber o seu conserto. Te aconselho que compre ouro, a glória